Seja bem-vindo ao canal Raridades. Neste vídeo, embarcamos em uma jornada visual através do tempo, explorando uma coleção cuidadosamente curada de fotografias antigas, polêmicas e raras que capturam momentos únicos da história. Cada imagem é uma cápsula do tempo, congelando eventos que provocaram debates, mudaram perspectivas e desafiaram o status. Algumas dessas fotos podem ser familiares, enquanto outras são tesouros escondidos, revelando histórias não contadas e facetas esquecidas do passado. Prepare-se para ter sua curiosidade despertada e seu entendimento da história desafiado, enquanto revelamos as histórias por trás dessas imagens impressionantes. Já deixa o like, e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. – 1918. Uma enfermaria com pacientes infectados pelo vírus influenza. Coletes à prova de bala sendo testados sobre o coração e os rins, em 1923. 1925. Com esse aparelho, era possível detectar com antecedência aeronaves inimigas se aproximando. Jogo de golfe em um arranha-céu de Nova York, em 1932. 1942. Com a escassez das meias calças de nylon, as mulheres desenhavam contorno nas pernas com uma caneta. A atriz Marlene Dietrich beija soldados americanos que voltaram para casa, em 1945. Um teste subaquático de bomba atômica, em 1946. 1950. Tufi, o elefante de um circo, cai de uma altura de mais de 9 metros da ferrovia suspensa de Wuppertal nas profundezas do rio Wupper, Alemanha. 1955. O ator Morgan Freeman como membro da Força Aérea dos Estados Unidos. 1961. Um vendedor viajante faz uma parada para abastecer seus patins motorizados. 1962. Com essa cabeça de boneco, John Anglin conseguiu escapar da prisão de segurança máxima, Alcatraz. 1963. Bill Clinton, aos 19 anos, conhecendo John F. Kennedy. 1970. A última apresentação de Jimi Hendrix em um festival em Femar, Alemanha. 1975. Evacuação de mais de 3.000 órfãos do Vietnã. 1980. 10 megabytes de uma memória de computador custavam $3.495, cerca de R$11.400 atualmente. 1990. Inauguração da primeira filial do McDonald's em Moscou, Rússia. Alianças de casamentos de inúmeras vítimas do Holocausto. 1923. Essas letras foram colocadas no deserto que na época era Hollywood Land. O Land só foi retirado em 1949. Em 1985, as pessoas acreditavam que o Michael Jackson teria essa aparência no ano 2000. Um tanque de guerra inflável, projetado para enganar o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Xarope de tosse no ano de 1888. Os ingredientes álcool, cannabis, clorofórmio e morfina. 1926. Membros da Ku Klux Klan em uma roda gigante no Colorado, Estados Unidos. Vielum logo após o bombardeio da Luftwaffe pela Alemanha em 1º de setembro de 1939. Esse bombardeio não apenas provocou uma faísca na Segunda Guerra Mundial, mas também se acredita ser o primeiro atentado terrorista da história. Washington Hoover Airport, que foi demolido em 1941. É aqui que o Pentágono está hoje. Uma praia no Irã, alguns meses antes da Revolução Islâmica de 1978. Uma mulher dirigindo um carro durante os anos 1900. Uma cavidade estável permanente causada pela detonação de um teste nuclear subterrâneo em 1961. Um navio lotado que traz as tropas americanas de volta ao porto de Nova York, após o Dia VE, Dia de Vitória na Europa, 8 de maio de 1945. 19 de novembro de 1969, Pelé marcou seu 1000º gol, em uma cobrança de pênalti contra o Vasco da Gama. 1948. A Casa Branca durante a sua reconstrução. A dançarina Margareta Gertruida Zelli, mais conhecida como Mata Hari, nos anos 1900. A Grande Manta, que foi capturada pelo capitão A.L. Kane em 26 de agosto de 1933. 1929. A gravação da abertura do Rugido do Leão, Metro-Goldwyn-Mayer. A tripulação do Apollo 11 desfruta do tradicional café da manhã com bife e ovos antes de partir para a Lua, em 16 de julho de 1969. Acrobatas se equilibram no topo do prédio Empire State, em Nova York,
em 1934. Albert Einstein em visita ao Brasil. Alemães testando um Messerschmitt Bf 109, em 1935. As crianças dentro do carro são o Príncipe Charles e a Princesa Anne, quem dirige é a Rainha Elizabeth II, em 1957. Assim era a cidade de Dubai em 1965, muito diferente do que vemos hoje em dia por lá. Bastidores da construção da Estátua da Liberdade, em Paris, em 1884. Charlie Chaplin acompanhado de sua esposa, Una, em 1944. Como eram os veículos de correio nos Estados Unidos, 1912. Conhece todos esses caras aí? Da esquerda para a direita, Henry Ford, Thomas Edison, Warren G. Harding, 29º presidente dos Estados Unidos, e o empresário Harvey Firestone, no ano de 1921. Cristo Redentor do Rio de Janeiro em construção. Dois amigos de infância se reúnem inesperadamente em lados opostos de uma manifestação em 1972. Duas fotos de Cabul, Afeganistão, com 50 anos de diferença. Em 1943, uma adolescente iugoslava chamada Lepa Radic foi condenada à forca por seus esforços de sabotagem contra os nazistas. Foi-lhe oferecido perdão se revelasse os nomes dos seus compatriotas, mas Radic recusou-se até o fim, dizendo: "Não sou uma traidora do meu povo. Aqueles sobre os quais você está perguntando se revelarão quando tiverem conseguido eliminar todos vocês, malfeitores, até o último homem." Esse era Franklin Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos, com sua prima, no ano de 1910. Evolução das garrafas de Coca-Cola. Anos 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986. Famosa foto da construção do Empire State. Filhos à venda em Chicago, 1948. Alguns pais venderam seus filhos devido à pobreza. Foto deixada na superfície da Lua pelo astronauta Charles Duke. Foto polêmica de Tancredo Neves produzida em março de 1985. A imagem buscava tranquilizar a população quanto à saúde do mandante, mas os boatos que se seguiram não poderiam ser piores. No dia 15 de janeiro de 1985, véspera de uma nova Constituição, o Brasil conheceu seu último presidente eleito por voto indireto. Escolhido pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves seria o primeiro mandante civil desde 1964. Após anos como governador, senador e primeiro-ministro, a experiência de Tancredo já o classificava como um dos mais importantes políticos brasileiros do século XX. Aclamado pelo colégio, elegeu-se com uma larga vantagem. Um dia antes de tomar a posse, entretanto, o figurão contraiu uma forte doença que o deixou de cama por meses. Foi nesse período que uma das fotos mais polêmicas da história brasileira foi tirada. Com Tancredo enfermo, a imagem deixava diversas dúvidas sobre a saúde do mais novo presidente. Garotas trocando de roupa em uma praia, no ano de 1929. George W. Bush sendo informado sobre o 11 de setembro. Han, o chimpanzé, volta à Terra após seu histórico voo espacial de 16 minutos em 1961. Harold Whitles ouve um som pela primeira vez, em 1974. Jean-Claude Van Damme, no processo original do Predador, por volta de 1987. John Lennon dando autógrafo, com seu futuro assassino Mark Chapman, poucas horas antes da morte. Marinheiros em Pearl Harbor observam o USS Shaw explodir durante o ataque japonês. 7 de dezembro de 1941, membro da Ku Klux Klan, sendo operado em um dos hospitais do Alabama. Multidões atravessam o castelo no dia da abertura da Disney em 1955. Nikola Tesla, no laboratório com seu transmissor. O barco voador Dornier Duchess no hangar de montagem antes de seu primeiro voo, Altenheim, Suíça, 1929. O equipamento japonês Wartuba costumava localizar aeronaves inimigas antes da invenção do radar, por volta de 1930. O físico Albert Einstein e sua esposa Elsa em meio a integrantes da tribo Hopi, em 1931, nos Estados Unidos. O grande boxeador Muhammad Ali também era herói. Nessa foto, ele convence um suicida a não pular. O primeiro computador do mundo. O que tinha no Pão de Açúcar antes da construção do Cristo. Organizadores da Maratona de Boston tentam impedir Katrine Switzer de participar da competição. Ela se tornou a primeira mulher a terminar a corrida, em 1967.
Os restantes do cosmonauta soviético Vladimir Komarov, que morreu em queda do espaço em 1967. Pablo Picasso vestido como Popeye, em 1957. Primeira equipe do Google, 1999. Primeira fotografia da história, tirada na França em 1826. Princesa Diana grávida de seu primeiro filho, em 1982. Prisioneiros judeus sendo libertados em 1945. Rainha Elizabeth na Segunda Guerra Mundial. Soldados soviéticos ficam estupefatos diante de uma grande pilha de cinzas humanas, encontradas no campo de concentração de Majdanek em 1944. Stephen Hawking se casa com Jane Wilde em 1965. Suicida que pulou de cima do Empire State Building em 1947, Nova York. A Torre Eiffel foi construída em 1889 para a Exposição Universal de Paris. Ela foi projetada e construída pela empresa de Gustave Eiffel em menos de 2 anos. O processo de construção foi complexo e desafiador, e envolveu o uso de tecnologias avançadas para a época, incluindo guindastes e elevadores. Trabalhador e supervisor de uma fábrica de automóveis, Moscou, União Soviética, 1954. Tropas britânicas que ficaram cegas por causa de ataque de gás, em 1918. Outra imagem da crueldade da guerra. Um comerciante japonês, em 1901. Um dos primeiros restaurantes do McDonald's. Um homem se recusando a fazer a saudação nazista, em 1936. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos.